Já, tô aqui, ó. Malu Miranda. Espelhar os slides de vocês. Olhem só, pessoal. Bom dia. Vocês estão conseguindo ver os slides? Aí, pessoal de casa? Sim, bom dia. Bom dia. Então, olhem só, gente. A gente vai retomar aqui alguns pensamentos que envolveram a nossa última aula, tá bom? Então, nós vamos falar um pouco sobre o que nós chamamos de higiene ocupacional e do próprio risco ocupacional, né? Então, a gente começou falando muito sobre o que a gente chama de acidente de trabalho, né? E acaba que a gente tem alguns termos muito parecidos que nos ajudam a entender melhor esse nosso conceito, tá? Primeira coisa que nós vamos falar é o que nós chamamos de risco ocupacional, tá? O risco ocupacional, ele não é apenas o que a gente chama de acidente de trabalho. O risco ocupacional é o que leva o indivíduo a sofrer um acidente de trabalho. Então, olhem só, o risco ocupacional é todo elemento que presente no ambiente de trabalho pode ocasionar uma lesão física ou uma perturbação funcional, ou seja, a perda da capacidade para o trabalho. O risco ocupacional leva em consideração a intensidade, a frequência, o tempo e a idade. O que é que significa dizer isso? Se a gente hoje estiver trabalhando dentro de uma área de construção civil e eventualmente, ou seja, apenas hoje ou apenas amanhã, a gente entra em contato com aquele pó de cimento, provavelmente a gente não vai apresentar ao longo da vida nenhum problema. Mas se a gente trabalhar, por exemplo, 15 anos respirando pó de cimento, essa probabilidade da gente ter um problema é muito maior. Isso mostra o quê? A frequência e a intensidade. Quais são as principais consequências que nós temos devido à exposição dos agentes agressivos? Só lembrando que os agentes agressivos são o quê? O calor, o estresse ocupacional, ou seja, tudo que pode levar o indivíduo a adoecer dentro do ambiente de trabalho. Então, gente, essas três características que nós estamos vendo no slide são as principais consequências de exposição aos agentes agressivos. Em primeiro lugar, é o que nós chamamos de enfermidade profissional. O que é enfermidade profissional? Ela nada mais é do que a doença, né? Então, por exemplo, será que um trabalhador, vocês acreditam que um trabalhador ele pode ter depressão por causa do trabalho? Sim, né? Será que um trabalhador ele pode ter um transtorno de ansiedade? Pode. Ele pode ter uma LER, que é uma lesão por esforço repetitivo, ele pode ter uma doença ortoarticular, entre outros. Em segundo lugar, entre as consequências da exposição aos agentes agressivos, nós temos a fadiga, tá? E quando a gente fala em fadiga, a fadiga nada mais é do que aquela sensação de cansaço, né? Se a gente olhar para a enfermagem, e é claro que não é só a enfermagem que tem a fadiga, e a gente parasse para refletir agora, e a gente pensasse, o que é que leva o enfermeiro a sofrer fadiga no ambiente de trabalho? Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Movimentar o paciente no leito, perfeito. Mais alguma coisa? Mais alguém? O estresse. Oi? O sono, você falou? O sono. Aí olha só, gente, se a gente for pensar no nosso trabalho de enfermagem,
A fadiga, ela é só física? Não, né? Ela é mental também. Eu pergunto para vocês, será que o profissional que trabalha, por exemplo, lá no CCPO do Filoiola, né, a Denade falou sobre carga de trabalho, está correto também? Ele que trabalha lá no CCPO, que é o Centro de Cuidados Paliativos Oncológicos do Filoiola, é uma área onde só ficam pacientes terminais de câncer, né? Todas as pessoas que estão ali provavelmente vão evoluir a óbito rapidamente ou não. O que é que acontece? Vocês já imaginaram o que é o profissional vivenciar a morte todo dia? Ele entrou em contato com o paciente hoje, amanhã ele foi a óbito. Ver crianças morrerem, mães morrerem, pais morrerem. Isso fadiga o profissional mentalmente. Porque eu pergunto para vocês, por acaso na faculdade a gente tem alguma preparação psicológica para lidar com a morte? Não, né? A gente aprende a como efetivar a nossa assistência de enfermagem, de como lidar com algumas situações, mas o lidar da morte ainda é muito complicado. E por que eu digo isso para vocês? Porque hoje o afastamento profissional da enfermagem do ambiente de trabalho, ele é tanto mental quanto biológico. Então tem muito profissional com ansiedade, com depressão e que se afasta do trabalho. E lógico que nós temos também profissionais que por motivos de acidente, entre outros, acabam se afastando. Outra consequência que nós temos dessa exposição a agentes agressivos é o acidente de trabalho, propriamente dito. É quando o enfermeiro, ele, por exemplo, corta o dedo numa ampola, ele cai no ambiente de trabalho. E sabe o que é o pior de tudo, gente? A maioria, mais de 80% dos acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho da enfermagem ainda são por atos inseguros. Ou seja, o enfermeiro, ele assume um papel de responsável por causa daquele ato. Aí eu vou dar um dado interessante para vocês. Na área hospitalar, os enfermeiros são os profissionais que mais passam por educação continuada. Ou seja, ele é o profissional que mais é atualizado dentro do hospital. E mesmo assim, o enfermeiro é o profissional que mais sofre acidente de trabalho dentro dos hospitais. O que é que está acontecendo? Por que o profissional da enfermagem é o que é mais capacitado e ele é o que mais sofre acidente? Tem uma coisa meio que nem encaixa aí. Por que isso acontece? O que é que vocês acham? Alguém chuta alguma coisa? Certo. Sim. 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 Uhum. Pois é. Bom, olha, gente, nosso colega falou aqui sobre a falta de atenção, né, como sendo um princípio muito importante. O que acontece, gente, é que hoje a equipe de enfermagem, quando eu falo equipe de enfermagem, estou falando dos técnicos e enfermeiros, muitos profissionais acreditam que já estão extremamente habituados a um procedimento. Então, por exemplo, você trabalha 5 anos em ambulatório pegando acesso venoso, por exemplo, quando alguém fala, olha, nós vamos fazer uma capacitação sobre acesso venoso, sabe o que é que ele fala? Cara, eu faço isso todo dia. Eu vou fazer isso para quê? Eu não vou para isso. E aí acaba que toda atualização é muito importante, principalmente na área da saúde. Por quê? Porque na área da saúde nós temos um dinamismo muito grande de novos procedimentos, né? De novos materiais como gelco, seringas. E olha que coisa interessante, quando você está fazendo um pão, está lá na panificadora,
Se você erra a massa, você descarta a massa. Na saúde, nós não temos essa opção. Então, os nossos erros dentro da área da saúde, eles muitas vezes podem refletir a vida ou a morte, infelizmente. Tá? Vamos continuar. Olhem só, nós temos aqui alguns conceitos, né? Vamos ler e refletir um pouco. Olhem só, os riscos são condições, situações, procedimentos, condutas ou evento adverso que, se ocorrer, pode resultar em um efeito negativo para o ator e a organização, causando dano ao cliente, ao colaborador, ao ambiente e à organização. O que isso quer dizer? Isso significa dizer, gente, que um risco presente no ambiente de trabalho, ele não traz problemas apenas, né, para o nosso trabalhador, né? Ele também traz problemas para o nosso ambiente de trabalho. Por quê? Porque um fator que leve um trabalhador a sofrer um risco, ele pode ser também um problema estrutural de uma empresa, né? Então, por exemplo, toda vez que você tem um chão, por exemplo, escorregadio, você não está colocando um trabalhador em risco. Você está colocando todo o seu grupo de atenção em risco. Se for, por exemplo, uma loja, um shopping, você põe o seu cliente, você põe o seu trabalhador em risco. O que é que acontece? Hoje, existem várias empresas que contratam consultoria em saúde do trabalhador. O que é que acontece? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? A empresa vai lá, verifica o ambiente de trabalho e ela pontua quais são os principais riscos que podem existir dentro daquele ambiente de trabalho. Mas sabe qual é o grande problema? Aqui no Pará, principalmente em Belém, muitas empresas, quando abrem, né, seja em qualquer setor, comércio, gastronomia, seja o que for, eles não fazem isso. Então, além do gerente ou do dono da empresa não reconhecer o que há de risco dentro da empresa, o trabalhador também não sabe. E acaba que ele acaba se acidentando perante várias situações. Tá bom? Olhem só, os acidentes de trabalho, as intoxicações agudas, as doenças profissionais e as relacionadas ao trabalho são agravos à saúde diretamente causados ou provocados pelas condições e ou ambiente de trabalho, né? Então, olhem só, gente, as condições de trabalho, elas são severas sim, tá? Então, por exemplo, se agora o ar-condicionado tivesse vazando gás, né, a gente tinha a probabilidade de sofrer uma intoxicação. Só que tem uma coisa importante aí. A gente viu nas nossas primeiras aulas que a maioria dos acidentes de trabalho ainda não estão relacionados às condições do ambiente. Elas estão relacionadas à conduta do profissional, tá? Olhem só, nosso último conceito é esse aqui. Enquanto no acidente de trabalho a resposta é abrupta e a curto prazo, na doença profissional ela é insidiosa, lenta a médio e a longo prazo, tá? O que é que significa dizer isso? Quando nós temos a ocorrência de um acidente de trabalho, ele não é algo que vai levar uma semana acontecendo. O acidente de trabalho ele é muito rápido. Então você escorrega, você se corta, você cai de algum lugar. Já a doença profissional, ela é algo muito mais demorado, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que um trabalhador, ele passou, sei lá, ele passou 15 anos trabalhando numa empresa e ele saiu da empresa hoje, tá? Ele tem sentido algumas dores na articulação. Só que de vez em quando ele toma remédio, passa, volta, passa. Daqui a 2 anos, essa dor se torna muito intensa.
Eu pergunto para vocês, depois de 2 anos que esse trabalhador saiu da empresa, ele pode entrar na justiça pelos direitos dele na empresa? O que é que vocês acham? Sim ou não? O que é que você acha, querida? Não? O que é que tu acha? Ele pode entrar, tá? Alguns casos, principalmente na Justiça do Trabalho, o prazo máximo é de 2 anos, mas dependente, às vezes tem alguns elementos presentes que podem levar uma pessoa até 5 anos procurar na Justiça do Trabalho, tá? Vamos só passar esse conceito diretamente para a higiene ocupacional. A gente acabou de falar o que são os riscos ocupacionais. E agora nós vamos falar o que é a higiene ocupacional. É uma ciência voltada à prevenção de riscos à saúde oriundos do ambiente ou atividade profissional e de várias outras ciências para atingir o seu objetivo. Gente, quando a gente pensa em higiene ocupacional, que a gente pensa em prevenção de riscos, vamos imaginar uma empresa de grande porte hoje no Brasil, como a Vale, né? A Vale teve aquele famoso acidente de Brumadinho, né? Vários profissionais morreram naquele acidente, e aquilo foi caracterizado como acidente de trabalho para todos os profissionais ali presentes, né? Eu pergunto para vocês, vocês acham que a Vale ela conseguiria evitar realmente aquele acidente de alguma forma? A Luana diz que sim. Vocês acham que sim? Você acha que sim, Rodrigo? Eu também acho que sim, tá? E aí, o que foi que aconteceu, gente? Nós tivemos um acidente de grandes proporções, né? Que matou instantaneamente várias pessoas. E hoje a Vale, ela está ali tentando, né, na justiça, de alguma forma, indenizar essas pessoas que sofreram tudo isso. Quando a gente fala em prevenção de risco, a gente tem que entender o seguinte: prevenção de risco só faz sentido para a gente no ambiente de trabalho quando ele é eficaz. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que aqui nessa sala de aula, vocês todos trabalham um aluno em cada cadeira dessa. E o ar-condicionado, ele está caindo. A qualquer momento ele pode desprender dali da estrutura dele e cair na cabeça de alguém. Aí vem alguém e coloca um cabo de vassoura apoiando o ar-condicionado no chão. Eu pergunto para vocês, essa medida de prevenção, ela é eficiente? Ela é suficiente? Não, né? Então, o que é que acontece? Hoje, em muitas empresas, o que nós percebemos é que elas querem agir preventivamente, mas através de manobras paliativas, né? Elas não querem investir em maneiras eficazes de você evitar alguns problemas. Então, por exemplo, o que é que a gente vê muito por aí? O cara às vezes tem uma fiação elétrica velha, corroída. Sabe o que o pessoal faz? Passa fita isolante só no fio. Não adianta fazer isso, gente. Em algum momento vai dar um problema de curto, em algum momento vai acontecer algum problema. O jeito correto é o quê? Troca a fiação, esconde a fiação, e aí sim nós temos uma manobra mais eficiente, tá? A exposição profissional a um dado agente pode levar ao aparecimento de uma doença que pode não ser considerada profissional e até mesmo não receber cuidados médicos, né? Olha só, gente, a gente pensa assim, a exposição profissional, ela pode levar ao aparecimento de uma doença que não pode ser considerada profissional. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um trabalhador que ele trabalha, por exemplo, de motorista de ônibus, que ele está exposto ao calor todos os dias, a variação de pressão dele pode variar com calor? Pode, né? Eu pergunto para vocês, esse motorista de ônibus, ele pode virar hipertenso? Pode. Mas aí vem um grande segredo. Será que vai ser só o calor que ele pega no trabalho que vai tornar ele hipertenso? Porque, por exemplo, ele pode estar obeso,
E a obesidade é um pré-fator para ele ter hipertensão. A obesidade é culpa do ambiente de trabalho? Não. Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando de um fator que pode ajudar a desencadear uma doença, mas ele não é o único responsável por aquilo. O hábito de sedentarismo dele, a alimentação dele, o fator genético dele ajudam ele a ter hipertensão. Então, não é considerado uma doença profissional. A mesma coisa, gente, é o adoecimento mental. As pessoas muitas vezes já trazem essa carga de casa, genética, já enfrentam algum problema consideravelmente importante. E aí, quando chega no trabalho, por algum problema qualquer, desencadeia aquilo de uma maneira muito mais presente, tá bom? Bom, gente, quando vocês forem trabalhar, se vocês forem trabalhar na parte de saúde do trabalhador, vocês vão trabalhar nada mais, nada menos, né, com um processo chamado de gestão de pessoas. Se vocês olharem esse gráficozinho aí, né, nós temos várias características dentro do processo de gestão de pessoas. Processo de agregar, processo de aplicar, de recompensar. Mas de amarelo nós temos um ponto importante aí. É o que nós chamamos de processo de manter pessoas. O que significa dizer processo de manter pessoas? É a mesma coisa do que o processo de assegurar as pessoas, de assegurar os profissionais presentes no seu ambiente de trabalho, tá? Como é que a gente faz esse processo? Através da higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho. E aí, gente, a gente cai sobre uma questão importante quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho. A gente até falou sobre isso, mas eu vou dar o mesmo exemplo, mas de maneira diferente. Imaginem hoje vocês formados e vocês vão fazer um concurso para a SESMA, né? E o salário do enfermeiro é 15 mil reais na SESMA. Vamos dar um exemplo. Vocês passaram no concurso e aí vocês foram trabalhar lá na unidade do Tucunduba, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Quando chega lá, vocês são ameaçados todos os dias pelos traficantes da área. Eu pergunto para vocês, o problema de vocês é o dinheiro? Não. É o baixo salário? Não. É a violência e o medo que vocês correm no ambiente de trabalho. Isso nos mostra que qualidade de vida no trabalho não está relacionado apenas ao aumento salarial. Porque tem muita gente que pensa que o cara, quando quer qualidade no trabalho que ele reclama, é porque ele quer aumento no salário. Isso não é uma verdade, tá? A questão da qualidade de vida no trabalho, ela relaciona-se intimamente com todos os fatores ali presentes. Gerência, a violência, os outros colegas de trabalho, porque provavelmente, gente, às vezes você tem vários amigos na sala de aula, mas tem alguém na sala de aula que você não consegue nem sentar do lado, que isso te incomoda. Ou seja, de alguma forma aquilo interfere na tua forma de estudar, de estar em sala de aula, entre outros fatores. Posso passar, Rodrigo? Acaba de copiar aí, não tem problema. Tá? E aí, gente, a gente vai bater de novo nessa pergunta chata, né, que vocês já responderam tantas vezes, sobre o que é saúde. Não vamos esquecer que a saúde é o equilíbrio biológico, social e mental. Não vamos esquecer que quando a gente fala de acidente de trabalho, de doença ocupacional, a gente tem que pensar só numa articulação, pensar só em algo físico. Ao contrário, nós devemos pensar no indivíduo como um todo, principalmente mentalmente, tá? Olhem só, quando a gente fala da saúde ocupacional, que a gente fala desse bem-estar físico, mental e social, a gente acaba percebendo que alguns anos atrás, a OMS declarou que a depressão, assim como os transtornos mentais, eles são considerados o mal do século. Ou seja, do ano 2000 ao ano 2100,
nada vai superar os transtornos mentais. Vocês acreditam nisso? Será que até 2100 nada vai ser tão grandioso? Bom dia, nada vai ser tão grande ao ponto de superar? É complicado a gente pensar dessa forma, né? Porque só a Covid ano passado fez a gente ver uma revolução, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar agora 50 pessoas hoje aqui em Belém que receberam o diagnóstico de câncer terminal. Pessoas entre 30 e 35 anos. Gente, é possível que alguém fique feliz com uma notícia como essa? Não. Essas pessoas provavelmente vão ficar tristes, vão ter tendência a ter depressão, transtorno de ansiedade. Agora vamos pegar 50 profissionais de enfermagem entre 30 e 35 anos que furaram o dedo no material perfuro cortante e pegaram AIDS. Alguém fica feliz com essa notícia? Não. Vai gerar ansiedade, provavelmente uma depressão. E aí, gente, eu pergunto para vocês, nesse exemplo que eu dei para vocês, quantas pessoas tinham câncer terminal? 50. Quantas tinham AIDS? 50. Quantas tinham possibilidade de ter depressão? 100. Então, isso nos mostra que o problema mental, ele sempre cresce em progressões muito maiores que outras doenças. Porque junto ao pessoal que teve Covid, pessoal que teve câncer, pessoal que teve AIDS, e é por isso que provavelmente a doença mental, ela não vai ser só o mal do século, ela vai ser considerada o mal do milênio. Então, vocês já imaginaram o que é pensar que do ano 2000 ao ano 3000, gente, a gente já é petróleo. A gente já morreu, já virou osso, desfez carvão, petróleo, né? Pensar que até esse ano o problema mental vai ser muito proeminente. Existe um autor que ele diz o seguinte: quando a gente fala desse conceito de saúde biológica, mental e social, as pessoas só costumam falar sobre a saúde biológica e mental. Se a gente parasse para pensar, o que é o adoecimento social? Por que a gente usa tanto esse termo, mas muitas vezes a gente não consegue explicar? Eu vou dar um exemplo para vocês. O adoecimento mental, ele é aquele que está relacionado, que está envolvido com a dinâmica social criada pelas pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que você trabalha no hospital, né? Você está lá muito bem, perfeito. E aí, olha o que é que acontece. Você recebe, por exemplo, uma pessoa lá que ela chegou com uma facada. Ela foi assaltada e levou uma facada. A violência, ela é um problema social? Sim, claro que é, tá? Mas vamos dar outros exemplos. É curioso a gente falar sobre essa palavra, né? Mas isso é muito comum na nossa comunidade de trabalho, principalmente na enfermagem. Gente, será que hoje, sinceramente, tem pessoas que precisam comprar um celular para mostrar para os outros que ele consegue comprar aquele celular? Isso existe. Será que tem gente que fica triste porque precisa comprar aquela calça jeans porque ela é de marca, mas não consegue? A sociedade, ela impõe muitas atitudes a todos nós. E as pessoas acabam adoecendo por padrões que influenciam. Eu vou dar um exemplo para vocês. O jovem hoje, vamos imaginar um jovem adolescente, uma mãe que chega para o jovem e fala o seguinte: olha, você não vai ter relação sexual antes de casar. Se você fizer isso, você vai para um inferno. O cara fica, meu Deus, né? E aí ele luta, luta, luta e ele não consegue aguentar. O que é que ele vai fazer? Ele vai esconder isso da mãe, ele vai se afastar provavelmente da mãe por causa de uma concepção. E na cabeça dele, para onde é que ele vai?
Irmão, se eu já vou para o inferno, vou abraçar o diabo, então. Vou fazer o que der e vier. A gente às vezes brinca com uma coisa como essa, mas a nossa sociedade ela está enraizada de padrões sociais. São pessoas que, por exemplo, são magras e se acham gordas. São pessoas que precisam modificar o seu cabelo, porque, porque é muito bonito, as pessoas adoram o cabelo liso. Isso não tem nada a ver, né? E aí acaba que as pessoas acabam adoecendo socialmente. Isso tem piorado ao longo dos tempos? Claro, gente. Fale, Rodrigo. Sim. Exato. Exato. Sim, sim. Olha, é, olha, nosso amigo aqui, gente, falou a respeito do Instagram, né? Hoje tudo é muito o quê? Explícito, né? É muito fácil você chegar em casa, botar uma roupa boa, pentear o cabelo, tirar uma foto, todo mundo olha e fala o quê? Essa pessoa é muito bacana, muito feliz, né? E a realidade não é essa. Eu digo uma coisa para vocês. Nós temos que entender que hoje em dia não são só blogueiros, cantores que vivem de mídia. A maioria das pessoas vive de mídia, né? Tem pessoas que indagam a colega e falam assim: fulana, tu viu minha foto? Vi, tu nem curtiu, né? Isso é impactante pelo que a gente cria. Vocês já imaginaram hoje, quando a Carol Conká sair, que ela vai ver que ela perdeu 500 mil de seguidores no Instagram? Ela já perdeu 500 mil, 500 mil seguidores no Instagram. Ela vai desmaiar, cara. Vai entrar em depressão, sem brincadeira nenhuma. E aí eu digo para vocês, como é que nós, dentro do hospital, se vocês são enfermeiros do trabalho, como é que a gente vai criar formas preventivas para esse tipo de doença mental? Como é que a gente vai auxiliar uma pessoa que está passando por um problema que não está relacionado ao trabalho, mas que interfere no trabalho? Vou dar um exemplo para vocês. Eu falei ontem com uma colega que trabalha no hospital, uma profissional fora do comum, muito boa, estudiosa, inteligente. O marido largou ela da noite para o dia. Falou para ela assim: olha, não quero mais viver com outra mulher. Cara, a vida dela acabou. O marido dela pagava o aluguel da casa, ele não pagava há 4 meses. Ele foi embora, ela não sabia, ainda deixou a dívida para ela, né? Porque parece que o contrato estava no nome dela, sei lá o que é que eles faziam. E aí o rendimento dela no trabalho foi, ó, caindo. É culpa do ambiente de trabalho? Não. O que é que eu vou fazer para essa mulher melhorar? Eu vou demitir ela? Não. A gente começa a aprender que a enfermagem, ela não é a profissão universal que dá para fazer tudo. A enfermagem, por exemplo, do trabalho, ela precisa às vezes chamar um psicólogo para fazer uma atenção ao seu trabalhador. Ela precisa, por exemplo, chamar o serviço social para fazer, às vezes, um atendimento. Quando vocês estiverem dentro de uma empresa como a Coca-Cola, que é uma empresa de grande porte, a Serpa, que vocês vão imaginar que os funcionários não passam por situações como essa, vocês vão se ver encurralados. Porque tem mulher dentro dessas empresas que sofre violência doméstica em casa, né? Você vai ver pessoas que sofreram violência sexual e que estão fragilizadas dentro do ambiente de trabalho, tá? Quando a gente fala da parte de saúde ocupacional, principalmente das ações de enfermagem e da medicina, da própria medicina, o que é que a gente aprende? A gente aprende que existem, né, alguns exames presentes no que nós chamamos de PCMSO. Nós vamos falar, inclusive, disso de maneira muito mais presente na segunda avaliação. PCMSO é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esse programa, gente, ele institui alguns exames obrigatórios que o trabalhador ele tem que fazer. Aí eu pergunto uma coisa: aqui na sala de aula, quem é que trabalha aqui? Você trabalha, querida? Não, 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 Luana. O que é que acontece? Você trabalha, querida? Não. Olha que coisa curiosa. O intervalo
entre um exame, tá, periódico e outro, que é um tipo de exame ocupacional, ele tem que ocorrer no máximo em um ano. Em um ano, tá? Tem gente que passa, às vezes, 3 anos e não faz um exame periódico. Tu faz exame periódico todo ano? Fazia? Não faz. Vai fazer um ano ainda. Tu fazia, Rodrigo? Nunca fez, né? Pois é. Vamos falar de alguns pontos importantes. Vamos falar sobre o que a gente chama de exame médico admissional, tá? Vamos dar um exemplo que é o seguinte. Você já trabalhou alguma vez? Você não está trabalhando, nunca trabalhou. Você já trabalhou alguma vez? Você já trabalhou em quê? Seja estética? Era carteira assinada? Não. Você já trabalhou, Luana? Já trabalhou de carteira assinada? Tu fizeste exame admissional? Onde foi que tu trabalhou de carteira assinada? Operador de caixa. Tá, beleza. Eu pergunto para vocês o seguinte: para uma pessoa que vai trabalhar como operador de caixa, que vai, por exemplo, talvez ficar muito tempo sentado ou muito tempo em pé, durante o exame admissional dele, o que, que seria importante eu verificar? Por exemplo, se ele tem dores na articulação e se ele tem problemas na coluna. Nossa amiga técnica de enfermagem, né? O exame admissional dela deveria ver se ela sente dores nas articulações, dores na coluna, se de alguma forma os dois estão passando por algum problema de ansiedade, porque lidar com pessoa às vezes é complicado. Vocês sabem o que provavelmente, olha que eu ainda nem perguntei, o que provavelmente os dois passaram no exame admissional? Provavelmente a médica ou o médico do trabalho perguntou assim: você sente dor em algum lugar? Não. Vamos verificar sua pressão. Verificou a pressão e põe lá, apto ao trabalho. O que, o que foi que aconteceu? Sim. Certo. Não, e eles ainda fazem perguntas que às vezes são desnecessárias, né? Porque eles querem logo pontuar se a mulher ela pode estar grávida ou não, né? Se não. Pois é, a Denade fez uma pergunta interessante aqui. Será que o exame periódico teria que estar incluso no exame de raio-x da coluna? Depende da sua função. Cada exame vai depender do que você exerce. Dependendo da profissão, sim. Rodrigo, te pediram algum exame? Certo. Sim. E só, né? É. Mas olha, gente, é importante falar sobre um exemplo. A Denaide falou agora do raio-x da costa. O exame periódico ele não é feito para demitir o profissional. O exame periódico é para ver como o profissional tá. Quando tu chega lá no exame periódico e fala, olha, eu tô com dor na coluna, o médico tem que pedir um exame da coluna. Como a nossa amiga falou, tem que fazer um raio-x. O problema é que quando chega no periódico, tu tá todo quebrado. A médica pergunta, não tenho nada, porque você não quer perder o emprego. Tu fala, tô ótimo, não tô sentindo nada. Beleza. Mas olha só, o exame médico admissional, ele de maneira geral no Brasil, ele é deficiente. Ele ocorre de maneira não desejada, tá? O exame periódico de retorno ao trabalho, ele ocorre toda vez que o profissional se afasta por mais de 30 dias do ambiente de trabalho. Aí a gente para e pensa, 30 dias é um prazo relativamente curto. Vamos imaginar que o indivíduo sofreu um acidente, foi afastado, que ele está de férias, né? E aí a gente para e pensa o seguinte: para que esse periódico ele é feito, né? Não é aquele periódico de um ano, é aquele periódico de retorno de férias, de licença médica, porque a gente não sabe como
o fator que levou ele ao afastamento interferiu na força trabalhista dele. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o cara que tirou férias hoje, ele viajou, foi lá para Salinas. E ele brincando na piscina, na praia, ele sofreu uma pequena fratura em um osso do carpo. Ele está com um movimento limitado na mão. Sabe o que ele faz? Ele trabalha todo dia mexendo numa panela, comida numa panela. Se ele voltar para o trabalho e não for identificado isso precocemente, quando esse trabalhador for demitido, o que é que ele vai falar no exame demissional dele? Olha, minha mão não presta, não consigo mais mexer nada. Vão relacionar ao trabalho. Foi no trabalho que ele fez aquilo? Não. Tá? O exame periódico, o exame de saúde, ele é uma forma de proteger a empresa, assim como de proteger também o trabalhador. Exame periódico, nós já falamos sobre isso, porque é importante, e é feito o exame de mudança de função e o demissional. O demissional, bom dia, serve para verificar se o indivíduo ele não veio com alguma sequela do ambiente de trabalho. Aí olha que coisa curiosa. Quando o exame admissional ele é deficiente, ele deixa de identificar que a pessoa já tem um problema na coluna, deixa de identificar que a pessoa já tem um problema articular, e quando ele pede demissão, ele diz que a culpa foi da empresa. Vai para a justiça, coloca a justiça no trabalho e muitas vezes ganha, tá? Vou dar um exemplo para vocês, gente. Isso é muito comum, envolve o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele tem um processo chamado de janela imunológica. Então, se hoje uma pessoa entrar em contato com o vírus, ela vai levar praticamente 6 meses para mostrar, para apresentar a carga viral no exame de sangue. Então, por exemplo, se você se contaminou pelo vírus do HIV hoje e amanhã eu faço um exame de sangue, eu não vou conseguir identificar o vírus no sangue. Tá? Aí eu pergunto para vocês, por que um enfermeiro ou qualquer profissional da saúde que se fure hoje em uma agulha, ele faz uma sorologia na hora para HIV/AIDS? Por que ele faz essa sorologia na hora para HIV/AIDS? Já que ela só vai se manifestar provavelmente daqui a 6 meses. O que é que vocês acham? Quem acertar essa pergunta deixa aprovado de saúde do trabalhador já. O que é que acontece? É o seguinte, antigamente, olha o que acontecia. Alguns profissionais que tinham HIV, eles simulavam um acidente de trabalho para dizer que eles se contaminaram dentro do hospital. Botavam o hospital na justiça e ganhavam indenização. Hoje, quando o profissional fura o dedo na agulha e ele automaticamente é levado para fazer já sorologia de HIV, é para a empresa constatar se ele já não está contaminado. Porque se ele já estiver contaminado, sabe-se que ele não pegou do hospital. A sorologia para quem trabalha em um hospital, ela é feita mensalmente durante 5 meses. Por quê? Porque o cara fez o primeiro exame, deu negativo. Beleza. Fez o segundo exame, deu positivo. Foi do acidente do hospital? Não. Vamos dizer que o segundo deu negativo. O terceiro deu positivo. Foi por causa do hospital? Não. Janela imunológica, 6 meses. Tá? Então, se positivar depois de 5 meses, provavelmente foi a contaminação pelo hospital. Então, o hospital ele faz mensalmente a sorologia para poder acompanhar se houve ou não a contaminação pelo hospital. Não pensem vocês que isso não existe. Existem muitos trabalhadores que simulam acidentes de trabalho para poder ganhar indenização ou algum tipo de benefício. Vocês lembram aquela série que passava na Globo, Sob Pressão, né? Não sei se vocês viram que teve um episódio que o cara perdeu a mão no trabalho numa serra, e aí os médicos foram tentar implantar a mão novamente.
que foi que ele falou, não, 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 não implanta não. Diz que não tem como. Por quê? Porque aí assim é mais fácil, eu recebo o meu benefício, consigo o dinheiro da empresa. A gente pensa que não, né? Mas tem gente que abre mão da própria mão para poder ganhar um dinheiro com uma maior facilidade. Tá? Gente, a gente vê muita coisa. Vê muita coisa. O nosso princípio de atuação dentro da saúde ocupacional, ela é baseado em algumas características importantes. A primeira delas é a antecipação. Antecipação é identificar os potenciais de risco e perigos à saúde, antes que um determinado processo seja implementado ou modificado. Vamos imaginar o seguinte: eu, como profissional da enfermagem do trabalho, eu não posso pensar em agir apenas quando algo acontece, tá? Vocês já ouviram falar em POP, procedimento operacional padrão? Isso existe muito dentro dos hospitais. O que é o POP? Ele é um conjunto de normativas que nos ajudam a agir rapidamente, porque a gente já sabe como acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem vocês em uma sala de parto, como enfermeiros. A mulher está fazendo uma cesariana, está lá no meio da cesárea, a criança ainda não saiu, e ela tem uma parada cardiorrespiratória na hora, a mulher. O que a gente faz? A gente tenta tirar a criança o mais rápido possível, porque a criança recebe sangue da mãe, né? Ou a gente tenta reanimar a mãe? O que é que vocês acham? Hum? É só uma opinião, gente. O que é que vocês acham? Tira a criança ou reanima a mãe? Tá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que, por exemplo, essa criança é uma criança prematura, 7 meses, né? E a pressa é essencial para ela. Beleza, é um protocolo. Vamos imaginar que essa mulher, ela é jovem, tem 25 anos, ela tem a possibilidade de ter outros filhos. Talvez a gente priorize a mãe. O que acontece é que os hospitais, eles criam um POP justamente o profissional não perder tempo na hora de tomar a decisão. Você já pensou um médico pensando, o que é que eu vou fazer? Não pode ser feito isso. 1 minuto sem a morte. Então, na área da saúde ocupacional, os POPs também são presentes, principalmente em empresas de grande porte. Por exemplo, vamos imaginar que aqui é uma empresa enorme que mexe com muito maquinário. E vamos imaginar que uma pessoa, ela caiu de uma altura de 7 metros no chão e está desmaiada. Eu pergunto para vocês, o que é que a gente faz? A gente liga para o SAMU? A gente faz os primeiros socorros? A gente não faz nada? A gente liga para a mãe do cara? Vocês veem como a situação pode fazer a gente perder muito tempo desnecessariamente. Muitas vezes... Diga, querida, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou dizendo que os hospitais têm protocolos que eles têm como base. Dependendo do estado da mãe, da criança, vão dizer qual fator fazer primeiro, entendeu? Aí, por exemplo, depende da situação. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a enfermagem, ela costuma treinar, né, alguns profissionais para lidar em situações de risco. Caiu alguém aqui desmaiado? Bom, o Ícaro vai fazer avaliação dos sinais vitais. A nossa colega vai ligar para o SAMU. O outro já vai trazer um kit de primeiros socorros. Quanto mais treinado a equipe for, mais eficiente acontece. Vocês já viram que tem empresa que tem funcionários que são treinados até para lidar com incêndio? Que é a brigada de incêndio que existe? Gente, isso tudo tem um fundamento. É saber lidar no momento de urgência. Antecipação é isso. É pensar no evento antes que ele aconteça. Para que na hora que ocorrer, né, infelizmente a gente não seja pego de surpresa. Eu tenho uma colega que enchia a boca para falar que o sonho dela era trabalhar em urgência e emergência. Eu já contei isso para vocês. Uma vez ela viu um acidente ali na Tamandaré de um motociclista e ele estava jogado no chão. Então ela desceu do carro para ajudar. Quando ela olhou, o tornozelo dele estava virado, né, uma fratura exposta. Ela desmaiou quando viu. Aí a ambulância socorreu ela e o rapaz. Por que eu digo isso para vocês? Às vezes o achismo
ele nos faz acreditar que a gente consegue fazer muito facilmente uma ação, mas na prática é muito diferente. É por isso que a antecipação também deve envolver o quê? Deve envolver o treinamento das pessoas. Esse treinamento, ele de preferência deve ocorrer no mínimo, uma vez por semestre. Mas o correto é que ele ocorra uma vez por mês, para sempre atualizar o profissional e deixar ele sempre em alerta para qualquer situação. Alguma pergunta? Diga, filho. Uma vez por ano, poxa, é muito tempo esperando. Pois é, o correto. É porque assim, gente, a legislação pede que seja feito anualmente, mas, gente, se perde muita coisa em um ano, né? O cara fica. É bom treinar para a gente sempre saber trabalhar perfeitamente. Outra coisa importante é o que nós chamamos de reconhecimento. O que é o Professor, reconhecimento? Oi, diga, gente. dá para o senhor repetir só o que é o POP, que eu peguei aqui O bacana. POP, ele é um procedimento operacional padrão, tá? Ele é Tá um bom. conjunto de ações que já serve para preparar o indivíduo para alguma situação, tá bom? Obrigado. Nada. Bom, e o reconhecimento? O reconhecimento é análise e observação do ambiente de trabalho a fim de identificarmos os agentes existentes, os potenciais de risco a eles associados e qual a prioridade de avaliação ou controle que existe nesse ambiente. Gente, a gente para e pensa em reconhecimento, a própria palavra já está falando. Você vai reconhecer o que tem no seu ambiente de trabalho. Vocês já estão maceteados. Vocês olham aqui para a sala de aula da Examais, olha, tem isso, isso e isso. Aí vamos imaginar, há um ano atrás, mais ou menos, o líder da DOCA estava com uma vaga aberta para enfermeiro do trabalho. Vamos imaginar que vocês estão chegando lá no líder agora. Pergunto para vocês, o reconhecimento dos riscos que vocês vão fazer no líder, vocês acham que vocês conseguem fazer isso rápido ou não? O que é que vocês acham? Não? Não, Ícaro? Não? Por que a gente não consegue fazer isso rápido? Porque o líder possui vários processos produtivos. O líder tem o cara que carrega a compra. Será, gente, que só dando aquele cinturão para eles, isso resolve qualquer problema? Vocês veem, né? Vários supermercados estão em cinturão, parece que isso resolve tudo. O cara que bate o açaí, será que é o mesmo risco? Não. O cara que trabalha na panificadora, no açougue, no caixa, porque o cara que trabalha cortando carne lá, ele não entra em contato com o cliente. Só comigo, de vez em quando eu falo, parte esse filé aí para mim, tem gente que pede. Mas, por exemplo, eu já vi muita caixa de supermercado ser humilhada, né? Ser maltratada por cliente. Ela tem um risco que o cara que está lá no açougue não tem. Então a gente não pode pensar assim, não, estou no supermercado. É a mesma coisa para todo mundo. Não. Inclusive, pessoas que trabalham no mesmo local de trabalho recebem salários diferentes por causa de uma coisa chamada de insalubridade. A insalubridade, ela é um adicional salarial feito para quem trabalha exposto a risco físico, químico, biológico. Eu vou dar um exemplo para ti. O cara que trabalha lá na cozinha do líder, aquele calor o dia inteiro, ele está recebendo insalubridade? Deveria, pelo menos, né? Será que o cara que trabalha lá no magazã, vendendo sofá, ele tem que receber insalubridade? Provavelmente não. A gente vai ter que avaliar o ambiente de trabalho. Sabe por quê? Porque o pessoal pensa assim, professor, ir trabalhar no magazã não deve ter risco, né, de físico, químico, biológico. Mas tu já pensou se o magazã não tem ar-condicionado? Ele trabalha numa sala fechada, sem ar-condicionado, sem ventilação, derretendo todo dia? É por isso que quando a gente ouve um ambiente de trabalho, a gente não pode fazer o plano sem ir ao ambiente de trabalho, né? Porque às vezes o cara fala, olha, é uma sala toda aberta, ventilada. Quando tu chega lá, a parede é cheia de fungo. Isso é risco biológico.
né? Isso é importante para a gente entender que a nossa observação de enfermagem do trabalho, ela tem que ser muito cuidadosa, muito cuidadosa. E aí a gente cai sobre uma coisa importante, que é o seguinte: a gente vai falar em algumas aulas à frente sobre a vigilância no ambiente de trabalho. Que vocês podem fazer um concurso público hoje e trabalhar na vigilância sanitária, que a gente chama de vigilância epidemiológica da SESMA, que inclui a vigilância do trabalhador. Vocês recebem uma denúncia que lá no líder da DOCA, o cara que bate açaí, eles não estão usando bota, não estão usando máscara, luva, e eles estão relatando que eles não estão usando isso porque o líder não dá para eles. Tá, beleza. Quando você chega lá e você olha e vê que eles não estão realmente de máscara, de luva, né, nem de outro EPI. Mas olha que coisa interessante, o gerente do supermercado chegou na hora que você estava lá. E ele falou assim, meu irmão, olha, seu Adilson, o senhor não vai acreditar. Aí ele puxa uma caixa. Nós acabamos de receber o EPI, olha, a gente já estava descendo para dar para eles. O que você faz? Você, tudo bem, morreu a história, ou você multa o supermercado? Hã? Multa? Hã? Sim, multa, notificar alguma advertência, né? O que é que acontece, gente? O correto é ser notificado. Nenhum trabalhador pode começar o seu primeiro dia de trabalho sem EPI. Isso acontece muito aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Por que eu usei o líder como exemplo? Porque eu já fiquei sabendo de algumas histórias que aconteceram no supermercado um pouco parecidas. Aí eu vou fazer uma pergunta, né, para vocês. Vocês acham que vocês são corruptíveis? Se vocês estivessem trabalhando lá na SESMA, na vigilância, será que se alguém quisesse dar suborno para vocês, vocês iam aceitar? Vou dar um exemplo para vocês. Tu está lá no supermercado, né? Aí o gerente do líder chega para vocês e fala: Meu Ícaro, meu Deus, Ícaro, deixa eu te falar. Tá aqui o EPI, chegou tudinho, ó. Se você me der um minuto, você me dá um minutinho, eu vou botar logo todo mundo para colocar o EPI. Aí o Ícaro, tá, eu vou aguardar. Aí aparece todo mundo bonito de EPI, branquinho, né? Aí o gerente fala: Poxa, Ícaro, eu sei que a gente levou um pouco de tempo, mas eu queria contar com a sua compreensão, porque a gente, com esse momento de pandemia, né, é um momento que tudo está atrasando, e aí, infelizmente, a gente teve um atraso, mas você pode ver que não aconteceu nada com o nosso trabalho, está tudo pronto. Inclusive, Ícaro, eu queria até parabenizar você pelo seu trabalho, eu sei que, às vezes, é preciso uma atenção muito grande, a gente está preocupado, e olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Ícaro, você mora aqui perto? Aí o Ícaro vai falar: eu moro aqui perto, você vem muito aqui no Líder? Venho. Então, olha, deixa eu lhe fazer uma coisa. Eu vou lhe dar um voucher que nós temos aqui no valor de R$ 1.000 em compras aqui no Líder, tá? Aí o que é que o Ícaro faz? Pega a carteira, guarda o cupom dele, né? Não se preocupe com isso, tá todo mundo bem, não tá? Tá todo mundo bem. Aí ele vai fazer o quê? As compras dele, né? Isso é para nos mostrar que as empresas, de maneira geral, não são todas que fazem isso, mas elas têm uma facilidade muito grande de corromper quem fiscaliza, né? E eu chamo a atenção de vocês porque é fácil a gente julgar, né? Pô, o cara não tem respeito pelo trabalho, mas às vezes o cara balançando na tua frente um vale-compra de R$ 1.000, R$ 1.500 é muita coisa. Eu já contei, eu não sei se eu contei isso para vocês, mas eu vou repetir a história porque eu acho que o Rodrigo talvez não tenha escutado, nem outros colegas. Mas o meu pai trabalha com fiscalização pela CESPA, fiscalizando o hospital. E aí, uma vez, uma moça, uma enfermeira jovem, recém-formada, foi trabalhar com ele, foi para uma fiscalização, né? E aí, olha só o que aconteceu. Ela foi para a fiscalização, muitas vezes as pessoas querem, elas querem te coagir de uma maneira bem sutil para você ficar agradável e fazer o que ela deseja.
Essa moça foi para uma fiscalização do hospital, ela voltou de lá com um novo Corolla, o carro, né? Ela fez uma avaliação que foi positiva e o dono do hospital falou para ela o seguinte: sabe o que acontece, fulana? A gente tá com um carro aí que a gente ganhou de um sorteio, tá 0 quilômetro. E aí a gente talvez, se tudo tiver certo nessa ala, é uma coisa que vai ficar solta. Eu vou até te falar uma coisa. As pessoas falam assim mesmo. Eu até te dou esse carro. Porque se tiver que consertar alguma coisa, eu vou ter que vender o carro e outras coisas para reformar tudo isso. O que aconteceu? Estava tudo lindo no hospital. E ela voltou dirigindo o Corolla. Ela foi demitida, claro. Né? Não sei se ela vai responder por isso. Mas ela está com o Corolla dela lá. Né? Então, o que eu digo para vocês? A gente falou de um vale-compras de R$ 150, de R$ 1.500. Falamos de um Corolla. Agora, vocês imaginam o que as pessoas que vão, por exemplo, fiscalizar a hidrelétrica de Tucuruí, a Vale do Rio Doce, que o cara não vai dar um Corolla, ele não vai dar um supermercado, ele te oferece logo R$ 1 milhão. Pô, cara, muita gente para. Hoje, quem trabalha na Cefa, vocês já ouviram falar na Cefa? Né? Tem muita gente que é auditor do trabalho. Eles fiscalizam bem ferronhamente tudo isso. Vocês sabem quanto ganha um auditor, mais ou menos, da justiça? Deve ganhar hoje, em média, uns R$ 35 mil, R$ 33 mil. É por isso que tem muita gente que fica deslumbrado com fazer um concurso para ser auditor. Mas vou dizer uma coisa para vocês, mesmo um cara ganhando R$ 35 mil por mês, ele ainda se cede algumas vezes, né? Então, gente, o que é que eu digo para vocês? Se vocês querem trabalhar com fiscalização, tentem ser éticos. Porque o dinheiro, teu supermercado de R$ 1.500, amanhã pode ser a vida de um batedor de açaí lá de dentro do líder. Pode ser um cara que morreu. E carregar a morte de alguém nas costas. Tu já pensou o pessoal da Vale, cara? A justiça pode fazer o que for, mas tu saber no teu íntimo que tu teve responsável pela morte de alguém é muito complicado, né? Né, Ícaro? Você que é soldado já matou direto, não foi? Te olha assim, né? Magro, pensa que não. Só tem essa cara, né? E o jeito? Olhem só. Agora a avaliação. A avaliação designa principalmente as medições e monitorizações que serão conduzidas no ambiente de trabalho. Avaliar o ambiente de trabalho sempre é importante para ver se as nossas medidas preventivas elas estão sendo respeitadas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz a minha pós de enfermagem de trabalho, eu tive a opção de estagiar no Evandro Chagas, no setor de biossegurança do Evandro Chagas. Cara, gente, lá é uma coisa absurda. As portas têm senha, né? Porque são áreas contaminadas. Uma vez a gente estava fazendo uma visita lá, a gente estava com os alunos. Quem entra na área de contaminação tem uma roupa toda especial, sabe? Bota, uma papagaiada. E aí a moça pediu para entrar, para conhecer uma das áreas, né? E o supervisor que estava comigo, é o chefe da biossegurança de lá, é um grande amigo meu, inclusive, falou assim: você não pode entrar porque você está com o sapato meio aberto. Ela estava com uma sapatilha. A sapatilha expõe um pedaço da parte superior do pé. Gente, esse cara passou uma vergonha. Na hora que ele falou isso, uma funcionária abriu a porta, saiu de dentro da área de contaminação de Havaiana no pé. Chegou, o cara não sabia o que falar. Porque parece que todo mundo olhou, porque a gente vê aquela roupa diferente, olhar pro pé de Havaiana. Aí ele indagou a mulher, né? Olha, como é que você tá assim? É que o cara super errado, ó. Chega, ele nem concluiu a fala dele, a gente foi embora de lá. Então, o que é que acontece? Não adianta você falar para o indivíduo, use isso, use isso. Você precisa avaliar constantemente se isso está sendo realizado, né? Eu pergunto para vocês, a gente precisa avaliar o trabalho do enfermeiro constantemente? Sim. A gente precisa avaliar o trabalho de um pedreiro, de um eletricista? Sim.
Aí eu vou contar uma história para vocês de um eletricista. Isso foi verídico, aconteceu aqui em Belém. O cara, o eletricista, achou um bando de cabo elétrico, né? E ele queria saber se está passando corrente, né? O que é que a gente faz para ver corrente? A gente tem um aparelho específico que vê voltagem. Ele não tinha isso. Eletricistas muito antigos têm um hábito de pegar a ponta do fio elétrico e encostar na polpa da mão para ver se tem carga e tirar a mão. Por que que ele usa a ponta do fio elétrico aqui e não aqui? Porque quando ele encosta aqui, com espasmo muscular, ele pode fazer isso aqui no fio elétrico e segurar o fio elétrico. Aqui, o dedo não vai virar e segurar o fio elétrico, né? Só que ele fez aqui. Ele não morreu, mas com um susto, ele segurou o fio, caiu, derrubou uma estrutura de vidro e sofreu um corte. Ele levou 34 pontos no braço. Eu digo para vocês, isso é a forma certa de ver se tem corrente elétrica no fio? Eu digo isso para vocês, gente, porque as pessoas fazem muitas coisas para economizar tempo e passam por uma situação como essa, gente. Né? Então, são coisas para a gente avaliar dentro da nossa atuação profissional. Olhem só, vamos continuar. Outro princípio de atuação é o controle. Presta atenção. Controle está associado à minimização ou eliminação dos potenciais de exposição, antecipados, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho. Então, gente, olhem só, o controle é quando um elemento que habitualmente acontece no ambiente de trabalho, como queda, acidente com perfuro cortante, ele, tem uma queda no número de ocorrências, né? Então, por exemplo, todo mês no hospital ocorriam 20 acidentes de trabalho envolvendo perfuro cortante. Hoje, acontece um por semestre. Está em controle? Tá. Reduzimos para um número quase, né, insignificante, né? Então, essa situação está em controle. O que é que a gente vê muito no hospital nesses últimos 1 ano e meio? Muito profissional de enfermagem se afastando por problemas de ansiedade. Cerca de 10 afastamentos por mês. Pô, reduziu para 2 por mês. Está sob controle? Depende da sua estimativa. Antes da pandemia, quantos tinham? Ah, professor, antes da pandemia tinham 2 por mês. Então, a situação voltou ao controle. Isso depende sempre do seu ponto de referência utilizado em algum momento. Agora, por exemplo, não, professor, acontecem 10 afastamentos por mês aqui. Isso está no controle, tá? Porque desde 1965 essa é a nossa média. Pô, não dá para fazer isso. Você precisa atualizar esses números, porque não dá para você ficar se parando num padrão de 40 anos atrás, 70 anos atrás. Tá bom? Aí, gente, rapidinho, antes da gente falar de risco e perigo, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente falou de insalubridade alguns minutos atrás. Vocês sabem qual é a diferença de insalubridade para periculosidade? Insalubridade e periculosidade não são a mesma coisa, tá? E você não recebe os dois ao mesmo tempo. Quem trabalha com periculosidade costuma receber mais do que a insalubridade. A insalubridade pode ser 20%, 30%, periculosidade é mais. Recebe periculosidade quem trabalha em uma situação que oferece perigo. Perigo. Por exemplo, eu sou sorveteiro. Tem perigo na minha profissão, de maneira geral? Não. Eu sou policial, estou na rua enfrentando bandido todo dia. Eu recebo periculosidade? Sim. Né? Como a Denade falou, posto de gasolina. Pô, cara, eu estou mexendo com combustível o dia inteiro. É periculosidade. Só para vocês terem ideia, os enfermeiros e profissionais do hospital de clínicas, eu não sei se isso deu certo, não sei se vocês já trabalharam lá, eles entraram no RH para solicitar periculosidade por trabalhar em um hospital psiquiátrico. A gente não sabe o que pode acontecer. Tu entra lá, o cara te dá um soco na cara, te mata.
Parece que eles iam conseguir, ou já conseguiram, eu não sei. Entendeu? Então, insalubridade são condições desgastantes, calor, pressão, né? Insalubridade, periculosidade, perigo, né? O cara trabalha dentro de um zoológico, ele alimenta o leão todo dia. É periculosidade. Será que todo mundo que trabalha sobre perigo recebe periculosidade? Não. Será que todo mundo que trabalha sobre um efeito recebe insalubridade? Isso não tem a ver se o ambiente de trabalho ele é bom ou é ruim. Eu uma vez fui fazer uma verificação de um trabalhador que solicitou insalubridade. Ele era concursado da UFPA. Ele trabalhava no RU, o restaurante universitário de lá. O cara, né, trabalhava no forno o dia inteiro, gente. E lá não é uma panela, gente. É um negócio assim que cabe 4 de vocês dentro da panela. O cara fazia isso o dia inteiro. E sabe o que acontecia? Ele precisava pegar uma coisa no freezer, ele tinha uma câmera térmica, ele abria a câmera térmica. Com aquele calor, ele abria, ia lá dentro. A gente aprovou a insalubridade dele, né? Mas o outro profissional que trabalhava com ele, que não solicitou, não estava recebendo. O cara é concursado, né? Então é para vocês verem que não é aquela empresazinha michuruca pequena que não quer pagar. Às vezes, altos ambientes de trabalho não pagam. Diga. Tem que ver, é porque assim, como eu disse para vocês, a gente não pode simplesmente condicionar pela atuação, mas tem que entender como funciona o processo dele de trabalho. Se ele sai de lá, se ele não sai, qual é o fluxo do trabalho, quem tem contato com aquela área para poder gerar tudo. Tanto que quando o trabalhador solicita, vamos dar um exemplo, ele solicitou hoje. Hoje é dia 23 de fevereiro. Aí vão marcar uma visita. Vamos imaginar que tu foi fazer a visita em abril. Quando é em maio, tu diz, olha, ele deve receber insalubridade. Ele recebe a insalubridade desde o dia em que ele solicitou, desde fevereiro. Entendeu? Então, tipo assim, ele quer solicitar? Solicita logo. Isso não vai fazer ele ser demitido nem nada. Ele solicita para o RH, eles vão avaliar, vão dizer que sim ou que não. Entendeu? Ah, bora demitir ele porque pediu salubridade. Não. A empresa que faz isso, minha amiga, é muito filha da mãe. Acontece, mas é difícil. Entendeu? Principalmente em hospital, que o hospital já é uma coisa muito mais, né, séria e tudo mais. Se eu fosse ele, eu pedia. Diga. Sim. Sim. Pois é. E aí o que é que acontece? Elas podiam solicitar, né? E aí, o máximo que elas iam poder receber é um não. Não, ela já tem. Gente, olhem só. Diferença de perigo e risco, né? O risco, ele vai ser uma combinação de probabilidade e gravidade. É uma consequência de determinado evento. Por exemplo, você, quando usa um sapato não apropriado, você tem um risco de fazer o quê? De escorregar no ambiente de trabalho. O perigo é quando você está falando de uma situação ou fonte potencial de dano. É uma coisa muito mais intensa. Por exemplo, o pessoal que trabalha na CELPA. O cara trabalha com alta tensão, cara. Sobe ali no porte, uma coisinha, os caras explodem lá em cima, né? É uma situação de perigo iminente. A enfermagem enfrenta perigo ou risco no hospital? Ou enfrenta os dois? Pode enfrentar os dois. Imagina eu colocar vocês agora numa enfermaria só de Covid. É perigo iminente de vocês adoecerem. Risco. Ah, vocês têm que carregar todo dia uma caixa de documentos da enfermaria. É um risco de ter um problema na coluna, né? Então a enfermagem, ela consegue enfrentar os dois elementos dentro do ambiente. Né? Infelizmente, né?
Vamos continuar. Denade, pois é, te cuida, porque é complicado, né? A gente, quando pensa assim, é perigo todo dia. Eu estou levando os alunos, eu sou professor da UEPA, eu levo meus alunos da UEPA para o Barros Barreto, para a prática. Tu já imagina, Norte? O meu andar, que é de doenças infecciosas, eu levo eles para a prática de doenças infecciosas. No meu andar, todo mundo tem, no mínimo, HIV, meningite e tuberculose resistente. Tirando que um lado todo do andar é só Covid. É complicado, né? Aí eu digo para as meninas assim, olha, não toquem em nada, não encostem em nada, não sentem em lugar nenhum. Aí uma vez uma deixou a caneta cair no chão do Barros Barreto, né? Falei, deixa isso aí, chuta para longe e não pega mais do chão. Ela, mas é minha caneta, não sei o que. Eu falei, tu que sabe, então, pega, mas escalda lá na tua casa, né? Porque, gente, lá é complicado. Bom, o que é que vai nos ajudar a ter uma maior chance de ter um dano causado por essas coisas ou não? Primeira coisa é a relação dose-resposta. O produto da concentração, ele vai ser diretamente proporcional ao risco. Vamos dar um exemplo. Se eu estou no ambiente de trabalho agora, eu pego a mão do Ícaro e pingo uma gota, né, de ácido. O que é que vai acontecer? A gente vai causar uma lesão na mão dele. Agora, se eu pego a mão dele e jogo 1 litro de ácido, a gente vai desfazer a mão dele. Concentração, maior concentração, maior o dano. Como é que isso acontece, por exemplo, na área da saúde? Todo agente biológico, ele precisa de uma dose para causar o que a gente chama de infectividade. Por exemplo, uma doença que precisa de uma alta carga bacilar para adoecer alguém, tuberculose. Né? Estima-se que uma pessoa tem que ter contato direto com o portador da tuberculose bacilífera durante uma média de 4 horas por dia, durante um mês, para adoecer. Então, tu está recebendo carga bacilar, bactéria, bactéria, bactéria. Em compensação, tem vírus que uma baixa quantidade viral já é suficiente para adoecer. Tá? Eu já falei para vocês sobre a contaminação do vírus da AIDS, do HIV, alguma vez? Não lembro se eu já falei com vocês. Eu vou citar de novo o exemplo que eu já falei, vocês me falam. Se hoje um homem vai manter relação sexual com uma mulher ou com outro homem, e um desses está com AIDS, e ele tem relação sexual, por exemplo, vaginal com essa mulher, qual é a probabilidade desse homem ter AIDS? 100%, 50%, 90% de chance, 10%, 20%? Quanto vocês acham? O cara está fazendo relação sexual desprotegida com uma mulher portadora da AIDS. O que é que vocês acham? Diga aí, Caro, quanto? Tá, vamos imaginar que essa mulher não está fazendo tratamento, ela já está com a AIDS instalada. Está lá com a carga viral dela. Tá, nossa colega falou 99,9%. E você, jogador aí do Bronx, quanto você acha? Tá, tem pessoas que acham que é 50%, 99%. Vou dizer uma coisa para vocês que vai mudar a vida de vocês. A infecção é de 0,01%. Não chega a 1% a probabilidade de contrair o HIV. Vocês vão me chamar de mentirosos. Você vai me chamar de mentiroso. Falar, professor, o senhor está enganando a gente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. É mais fácil alguém pegar hepatite do que pegar HIV/AIDS. Essa projeção, ela aumenta quando o sexo anal é praticado. Vai para 1%. Ela é somativa. Se você tem relação com uma pessoa desprotegida de maneira vaginal, 0,01%. Teve de novo, vai para 0,02%. Estima-se que se a efetividade do HIV fosse de 10 a 15%, provavelmente metade da população mundial teria o vírus do HIV. Vocês podem procurar na internet sobre isso, mas vão em dados e fontes seguras.
E vocês vão ver que o que eu falei para vocês é verdade. Isso chama a nossa atenção porque é uma coisa que a gente nem imagina. Agora, vocês já pararam para pensar que aí pela rua, pela sociedade, as pessoas acreditam que é 100%. E mesmo assim, fazem o que fazem. Imagina se elas soubessem que era 0,01%. É isso que eu digo para vocês, gente. Nem todo mundo que entra em contato com o vírus pega HIV. Tá bom? Outra coisa que interfere são, na verdade, as vias de penetração. As principais vias de penetração de agentes químicos, por exemplo, é a respiratória, a cutânea e a digestiva. Vou dar um exemplo para vocês. Respiratória, porque nós estamos inalando tudo que está no ambiente. Cutânea acontece como? Nós estamos lá, abrimos uma ampola, uma medicação qualquer, algum elemento, e ele entra em contato com a pele. Isso costuma causar o que nós chamamos de dermatite tópica, tá bom? Outro exemplo é a digestiva. Como é que pode haver a digestiva? Digestiva ocorre quando a gente contamina a mão, toca em um alimento e, infelizmente, acaba levando à boca, tá? Gente, eu vou pedir licença para vocês aqui. Eu vou só pegar um copo de água, só um minuto. Terminar aqui o slide. Olhem só, gente, vamos continuar aqui, tá? Outro fator que vai nos ajudar também a esse risco iminente está relacionado ao tipo de intoxicação. O tipo de intoxicação ele pode ser considerado agudo ou crônico. Não sei se vocês já ouviram falar isso aqui, mas a diferença de qualquer coisa entre agudo e crônico está no tempo em que ocorre. Por exemplo, uma dor aguda é aquela que fica persistente, em um período curto de tempo. Dores acima de 6 meses são consideradas dores crônicas, Então, a intoxicação ela é a mesma coisa. Vamos dar um exemplo. Você entrou agora em contato você trabalha no laboratório e se intoxicou com uma bactéria super resistente. Isso é uma intoxicação aguda. Mas imaginem só vocês aqui todo dia tem uma parede úmida, E vocês ficam entrando em contato com esse fungo constantemente. Isso a longo prazo pode aumentar uma rinite alérgica, pode aumentar um nível de tosse, entre outras características, tá bom? Pode passar, Rodrigo, do Bronx. Jogador de basquete. Jogador de basquete. Já? Nossa, cara tá falando com a mãe, né? Olha, gente, quando nós falamos sobre os fatores que vão desencadear as doenças ou danos em saúde, nós temos uma lista aqui de vários elementos, Nós vamos comentar só os 4 primeiros para a gente finalizar e depois nós vamos falar dos outros que vai precisar de mais tempo. O primeiro fator desencadeante é o tempo de exposição, que foi o que nós falamos ainda há pouco. A suscetibilidade do indivíduo. Quem são as pessoas que têm um maior risco de infecções dentro do ambiente de trabalho? São pessoas, olha só, tem algumas características muito importantes. Pessoas acima de 55 anos, é difícil da gente contar no ambiente de trabalho, mas existem. Pessoas com obesidade, pessoas com diabetes e hipertensão, pessoas que fazem trabalho ou fazem tratamento com medicamentos que causam imunossupressão e portadores do HIV/AIDS. Todas essas pessoas possuem uma suscetibilidade a ter infecções com uma maior facilidade, tá? Vou levando em consideração que há 15 anos atrás, a suscetibilidade menos presente no ambiente era a obesidade. Hoje, a obesidade já está quase passando do diabetes como elemento mais presente. A obesidade ela é classificada em tipo 1, 2. Então, o obeso não é só aquele que pesa 350 quilos. O obeso também pode ser aquele que, na proporção do peso da altura, já está dando acima do limite, A obesidade, gente, ela cresceu no Pará praticamente 200% em 5 anos. 200% é muita
coisa. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade muito grande de ver pessoas realmente obesas na sociedade. Hoje, nós vemos com muita facilidade, de uma forma muito frequente. Só levando em consideração que todos nós temos um risco igual ou, claro, um pouco mais diferente de ser obesos. Isso tem a ver com a ingesta de alimentos, principalmente alimentos considerados de vício social. O que é alimento de vício social? É aquele tipo de alimento que, entre aspas, vicia a gente. Coca-Cola, batata frita, hambúrguer, pizza. O cara fica numa neura, né? Parece uma cachaça. Ai, meu Deus, eu preciso comer uma batata, uma pizza e coisas do tipo. Tá bom? Outra coisa importante, gente, é a forma do agente, né? A forma do agente que nos infecta, principalmente em hospitais, ela é diferente. Vocês já ouviram falar em meningite, com certeza. Meningite pode ser causada por vírus, bactéria, fungo, protozoário. Cada agente desse traz uma gravidade para a meningite. A Ivete Sangalo já teve meningite uns tempos atrás. Foi para o hospital em Salvador, saiu no final de semana. Ou seja, teve uma forma infectante leve. Outras pessoas morrem. Qualquer pessoa com meningite, se não for tratada, ela evolui à morte. Ninguém que tem meningite sem tratamento, o próprio corpo supera a doença. Tá? Pessoal de casa, alguma pergunta? Carmen, Denade, Jaqueline, Jéssica, João, Juliana, Camila, Malu e Maria? Não, professor. Não, Não? professor. Pessoal aqui, não. LeBron James, não. Então, gente, queria agradecer a presença de todos. Daqui a pouco a aula de vocês já estará na plataforma. Se alguém tiver alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp. Estou sempre aqui, tá bom? Um grande abraço, um beijo e bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia.